Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E sabe o que eu sinto falta? Eu acredito que você também se lembre do tempo em que a gente, como nação, como povo, a gente torcia mais. A gente se unia em prol de assistir a nossa representação, seja em um jogo, seja em uma Olimpíada. Lembra do Ayrton Senna? A emoção que dá até hoje de ver aquele vídeo, de falar, olha, ele ali, ó, representando a nossa nação. No futebol, depois com o passar do tempo, isso foi se perdendo, né? Mas aquela alegria de a gente se unir e assistir jogo junto uma Copa do Mundo, de ficar feliz, de torcer pela nação, de assistir os Jogos Olímpicos, torcer por cada representante ali dos Jogos Olímpicos. Isso faz parte de uma nação, isso faz parte de um povo. E perder isso é muito triste, porque toda nação bem estruturada, o seu povo tem dentro do seu coração um patriotismo. Amar a nação, respeitar a nação pela qual Deus escolheu a gente para nascer, para viver. E o Brasil, ele é um país privilegiado. O Brasil, ele tem de tudo para ser uma grande potência mundial. Mas que a gente tem essa percepção. O Brasil, ele é dividido por 5 grandes regiões. A região norte tem a floresta amazônica, com rios, umidade, grande biodiversidade. A região nordeste apresenta climas quentes e semiáridos. A região centro-oeste tem o Planalto, o Cerrado, uma vegetação de savana adaptada ao clima com 2 estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Região sudeste tem os planaltos, o clima tropical com influência da Mata Atlântica e de algumas áreas de cerrado. Região sul é a menor região do Brasil, com clima subtropical e verões quentes e invernos super frios, né? Mas olha que legal. As regiões do Brasil são diversas, tem vários climas num país só. No mundo, tem países que tem somente o que uma região do Brasil tem. E olha lá, ou é muito frio ou é muito quente. E o Brasil tem essa característica de ter essa diversidade. E isso é muito rico. Porque o que o nosso país poderia fazer? Produzir tudo o que precisa. Ser um grande supridor de todas as áreas. A gente já sabe que na agricultura nós somos grandes produtores. Nessa diversidade toda, a gente consegue criar soluções. Tem vegetações que só dá em deserto, em clima desértico, em clima árido. Tem vegetações que só crescem em clima igual da Amazônia. Tem vegetações que crescem somente em climas de cada região do Brasil. Olha a diversidade que a gente tem. Olha a diversidade de solo também. Tem plantas, vegetações que crescem em diferentes tipos de solo, e o nosso país tem tudo. Uma nação que teme ao Senhor é uma nação que vai carregar dentro de si valores e princípios. Agora vem junto comigo analisar, tá? Como que estão a maioria das crianças? Vamos começar com as crianças no nosso país. Primeira coisa, não é normal um homem desrespeitar uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Não é normal a mulher desrespeitar o homem pelo fato dele ser homem. Outro ponto, crianças. A realidade do nosso país, em muitos lugares, é crianças serem exploradas, serem desrespeitadas, não terem a devida atenção desde muito cedo. Do 0 aos 4 anos, a primeira infância, elas serem totalmente criadas por si só. Não é normal a gente ver pais de família que, ao invés de honrarem suas famílias, vivem uma vida egoísta. Não é normal mães de família, ao invés de cumprir o papel de mãe,
se afundarem em suas mágoas e ter uma vida esquecendo dos filhos. Não é normal os filhos perceberem essa falta, perceber a atitude dos pais e terem que se tornar adultos entre aspas, antes do tempo. Não é normal crianças ficarem sem estrutura, não receber. Tem crianças que tudo que queria era o cuidado de uma mãe. Tudo que queriam era ter uma mãe que cuidasse, que zelasse, que fizesse um bolo, que fizesse um alimento, uma refeição e falasse uma palavra de afeto, uma palavra de afirmação. Isso não é normal. Não é normal crianças serem vendidas. Não é normal crianças ter que vender os seus corpos por R$2 em rodovias, com homens que não têm respeito nem por eles mesmos. Isso é sinal de uma nação doente. E o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, a gente tem que anunciar, tem que falar. Se você tem algo que incomoda no seu coração, ou você tem uma palavra que edifica, por que você tá quieto? Por que você não fala? Comente com alguém que te cerca, não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar de você. Quantas pessoas vão bater na sua porta perguntando se você está precisando de alguma coisa? Se alguém fizer isso, pelo menos preste satisfação para essa pessoa. Mas se ninguém faz, preste contas para Deus em primeiro lugar. Então, não deixe de falar aquilo que arde no seu coração. Se você vê algo errado, anuncie, denuncie e anuncie. Tem também a Constituição de 1988. Esse daqui tá bem velhinho, mas você pode colocar na internet. Todo cidadão deveria conhecer essa Constituição, deveria ler cada parágrafo que tá ali. É um direito nosso. Quantas vezes a gente perde o direito, não pratica e não usufrui do nosso direito de falar, de se expor, porque a gente não conhece os nossos direitos, tá? Então a gente tem que se posicionar como um povo, como uma nação, e se posicionar diante de Deus, porque valores invertidos não é normal. Agora, se, igual fizeram com Jesus Cristo, ele estava anunciando a verdade, estava curando, libertando, transformando vidas, e pegaram ele, crucificaram ele. Se alguém está anunciando palavra de vida para outras pessoas, se alguém está anunciando palavras de transformação para outras pessoas, e ainda assim essa pessoa está sendo atacada, tem alguma coisa errada com essa nação. Então que a gente pare e pense um pouco. É errado você ter uma fé que te sustenta? É errado você confiar tanto em Deus e ter um coração transformado e passar isso para a sua família? É errado você lutar pela sua família, pelos seus filhos e mostrar o caminho certo para eles? É errado você formar cidadãos de bem? É errado você formar pessoas que não se conformam somente em ter uma educação básica, que muitas das vezes não tem um compromisso de um professor ali, ou não tem estrutura para um ensino melhor, e a criança ela não se conformar com isso e estudar fora do ambiente escolar, e o pai e a mãe motivar o filho a ler outros livros? É errado? É errado ensinar alguém a ser inconformado em receber um salário que não dá nem para pagar as contas direito? E começar a empreender para ter uma liberdade econômica? Não é errado isso. É errado ensinar alguém a transformar a sua vida, a sua família e da sua família, a cuidar da sua família? Não é errado. É errado a gente ensinar alguém a amar a si mesmo, que consequentemente vai amar o próximo? Que a gente passe esses valores para as nossas crianças, a começar pelas crianças, que criança ferida vai crescer adolescentes feridos, vai ser adultos feridos e vão repetir ciclos. Que a gente passe essa cura que há em Deus para as pessoas que estão sem esperança. Não é normal a gente andar na rua e ver pessoas usando droga, se perdendo, se acabando nos vícios.
para esconder dores que foram causadas lá atrás em sua vida pessoal. Não é normal. A gente não pode se acostumar, a gente tem um hábito de se acostumar, mas que a gente não se acostume com isso, com a dor do outro principalmente. Sabe, que a gente venha mostrar o valor que cada pessoa tem. Eu vejo que a nossa nação, ao mesmo tempo que é uma nação resistente, é uma nação ferida. Eu vejo que as pessoas, se a gente for parar para conversar, cada momento que a gente for andar na rua e parar para ouvir alguém, a gente vê que são pessoas que se fecharam devido a várias dores familiares, feridas que causaram. E que a nossa nação, ela encontre cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada pai, cada mãe, né? Cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora, que encontre em Deus essa esperança. Não em pessoas, mas que se encontrar em pessoas, que essas pessoas sejam resposta para a vida delas, que sejam resposta de oração. Nós, como nação, nós temos que voltar sim para Deus. Nós temos que voltar sim para os valores. Nós temos que voltar sim para as curas. Nós temos que voltar, até vem na minha cabeça agora, para aquele louvor que é como se fosse Deus chamando o filho, que fala assim: vem, filho amado, vem, como estás? Como se fosse Deus te chamando. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com teu amor me envolverei. Pessoas envolvidas com o amor de Deus, com o amor que cura, com o amor que restaura, o amor que supre o vazio da falta de uma mãe que não deu afeto, o amor que supre o vazio da falta de um pai que não olhou, que não orientou, o amor que supre um vazio da dor causada pela dor física por ter apanhado bastante. A gente não pode negligenciar isso. A dor de não ter sido respeitado em suas emoções, a dor de ter carregado por anos feridas ali do abandono na infância. É essa dor que Deus quer restaurar, e que a gente comece a anunciar isso, que a gente entenda que a gente é só um povo, uma só nação, uma só língua, e que quando a gente se une por algum propósito maior, Deus ele age e a resposta vem para as nossas vidas. E nessa tarde eu convido você a estar orando pelo Brasil. Vamos juntos estar orando, porque o que vale agora é o seu coração, é o meu coração. Quando nós estamos orando, nós estamos nos unindo diante de Deus por um único objetivo, e isso faz toda a diferença, tá? Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai Eterno, eu coloco diante de Ti, Senhor, a nossa nação. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada região do Brasil. O Brasil, Senhor, é o maior país da América Latina, o terceiro maior país de todo o continente americano, Senhor. Senhor, nosso país, ele é rico em clima, pela diversidade que há climática. Ele é rico em solo. Ele é rico, Senhor, porque tem capacidade para produzir muita coisa aqui, muita variedade. Coisas que em um país no mundo, se a gente escolher qualquer país do mundo, Senhor, representa às vezes um estado aqui do Brasil. Mas o nosso país, ele é tão grande, ele é tão rico, Senhor, mas ainda mais do que o nosso solo, do que a nossa natureza que o Senhor nos deu. Temos pessoas, indivíduos, corações, mentes, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, Senhor.
que muitas das vezes estão feridos, crianças abandonadas desde a sua infância, às vezes estão com os pais perto de si, mas os pais estão tão preocupados com outras coisas que acabam se distanciando, causando feridas. Mas também aquelas famílias, Senhor, que não têm condições nenhuma e que mães, pais entregam seus filhos. Quantos filhos, Pai, desde a sua infância já estão em vícios, já estão na prostituição, já estão nas drogas? Quantas crianças, Senhor, desde a sua infância estão feridas? Quantos adolescentes estão feridos, Senhor? Senhor, eu peço para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor venha como cura, soprando a cura, Senhor, em todas as regiões do nosso país. No norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul. Senhor, eu peço para que o Senhor venha, levante pessoas inconformadas com isso e que tenham um amor muito grande pelas vidas. Senhor, e que essas pessoas, Senhor, sejam uma luz para mostrar o que há em trevas, para que as que estão em trevas ainda possam enxergar e cada vez mais essa luz acender o nosso país, Senhor. Que o nosso país seja mais rico ainda, rico em todas as áreas, espiritual, familiar, porque o Senhor vai estar em todas as famílias, empresarial, que grandes empresas venham se estruturar aqui, uma liberdade econômica, uma liberdade de comprar, uma liberdade de criar novas tecnologias, de ver portas abertas, de ver um povo próspero, um povo feliz, que nós venhamos sair do nível, Senhor, da escassez, onde só procura alimento e a sobrevivência, mas que nós venhamos subir de nível, Senhor, cada vez mais como nação, para chegar no nível de produzir e de transformar outras vidas. Senhor, e que nós que conhecemos a Ti, venhamos ser como focos de incêndio, Senhor, na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, na nordeste, na norte, onde pessoas clamam a Ti, queimam por Ti, incendeiam por Ti, Senhor. E esse fogo que arde em nossos corações venha se espalhar para toda a nossa nação. E que comece aqui na nossa nação e se expanda para outros países do mundo. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e já te agradeço pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Amém.